Nós estamos construindo um ambiente muito bom para a presença de Deus. Nós estamos honrando a presença de Deus essa manhã, certo? E eu senti ali de já entrar com a palavra, porque o que eu quero ministrar a você hoje nada mais é do que a presença de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre a terra, procurando corações que são seus para manifestar o seu poder e a sua glória. O Senhor procura lugares para derramar a sua glória e sua presença, corações que honram a sua presença. E eu sinto em Deus, eu tenho uma impressão em Deus, que Ele está fazendo algo novo em nossos tempos. Eu acredito que o Senhor, Ele quer nos marcar com a sua presença por esses dias. E pode ser que esse dia seja hoje. Aleluia. Pode ser que hoje o Senhor deseje se encontrar conosco aqui de uma forma diferente. E eu digo isso com temor e tremor. Porque quando nós estamos recebendo a presença de Deus, um encontro real com a presença de Deus, implica em nunca mais sermos os mesmos. Quando nós olhamos para a Bíblia, todas as histórias de homens que tiveram encontros verdadeiros com Deus, eles nunca mais foram os mesmos. Porque quando nós estamos diante da presença de Deus, nós somos transformados por inteiro. Quem não quer sair daqui da mesma forma que entrou nessa manhã? Não, quero repetir de novo. Quem não quer sair aqui da mesma forma que entrou nessa manhã? A presença de Deus nos transforma. Aleluia. Aleluia. E eu não estou falando isso porque eu vou ministrar nessa manhã. Pelo contrário, eu sondo meu coração agora e tiro toda a raiz de orgulho. E se você pensou nisso, tipo, ele está falando isso, inverteu a ordem do culto só porque ele vai pregar, eu quero pedir perdão a Deus pela nossa incredulidade. Porque quando Deus quer nos visitar, meu irmão, nada pode impedir. E outra, ninguém pode fabricar a presença de Deus. Ninguém pode fabricar a presença de Deus. É Ele quem decide vir, é Ele quem decide agir. No máximo que nós podemos fazer com a música é fazer você sentir arrepios, fazer você sentir sensações, mas isso não tem nada a ver com a presença de Deus. Porque a presença de Deus, ela transforma-nos por inteiro. Aleluia. Aleluia, aleluia. E eu quero fazer um pedido aqui aos obreiros dessa casa, que estejam em oração. Eu quero pedir que você esteja em oração, assim como o Senhor Jesus falou em Lucas 24, 35, se não me falha a memória. Jesus, ele é ressurreto, ele se encontra com os discípulos. Eu acho que é um pouco mais para frente, vê o 45, por favor. Jesus, ele ressuscita, ele se encontra com os discípulos, e os discípulos então questionam Jesus, e Jesus fala: olha, vocês não viram o que os profetas disseram? E esse versículo é muito bom. Então Jesus abriu a mente deles, para que eles entendessem as escrituras sagradas. A partir desse momento é que os discípulos compreenderam o que os profetas haviam dito, de que o Filho do Homem haveria de morrer e ressuscitar no terceiro dia. E essa mesma oração que eu faço aqui nessa manhã, que possamos estar conscientes e que a nossa mente seja aberta para a verdade das Escrituras, amém? Eu quero orar com você a Bíblia, Efésios capítulo 1, verso 16 a 23, vamos ler juntos em oração. Do 16 ao 23. Não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações. Repita comigo o 17. E peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a nós o seu Espírito, o Espírito que nos torna sábios e revela a Deus a nós, para que assim nós o conheçamos como devemos conhecer. 18. Peço a Deus, abra nossa mente, para que vejamos a luz dele e conheçamos a esperança para a qual ele nos chamou, e também para que saibamos
Como são maravilhosas as bênçãos que Ele prometeu ao seu povo. 19. E como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que Ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que Ele se assentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Amém, só até aqui. Você entendeu o que você disse? Nós estamos clamando pela presença dEle. Aleluia. Vendo o tema desse mês, que para quem não sabe é construindo um lugar para a presença. Você pode pensar, ué, Isaac, mas Deus não é onipresente? Deus já não está em todos os lugares? Por que então que nós precisamos construir um lugar para a presença? Tudo não é de Deus? Você concorda comigo? Tudo é de Deus? Ele é onipresente? Então por que nós precisamos construir um lugar para a presença? Isso é verdade, Deus está em todos os lugares. Mas a Bíblia inteira, ela relata também que há momentos específicos em que Deus manifesta a sua presença. Isso são coisas que a Bíblia trata de forma distinta. Uma coisa é Deus estar em todos os lugares, porque Ele é onipresente. E outra coisa é Ele manifestar a sua presença. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos Deus manifestando sua presença em algumas ocasiões, em alguns momentos. E isso é feito de uma forma física, de uma forma tangível. Deus, Ele revela a sua glória, a sua beleza, o seu coração, os seus propósitos, os seus atributos de uma forma presente. Quantos querem isso aqui nessa manhã? Aleluia. Sabe, meus irmãos, eu não quero mais me contentar com um culto onde apenas algumas pessoas sentem a presença de Deus. Eu não quero me contentar em uma reunião onde eu sinto o irmão que está do meu lado não sente, apático. Mas a minha oração nos últimos dias é que Deus manifeste a sua presença de tal forma que os incrédulos que estiverem passando na rua declarem: verdadeiramente Deus está ali. E isso não está distante de nós, meus irmãos. Aqui na igreja mesmo nós temos um testemunho do irmão que ele passou na rua, através do louvor Deus tocou ele, ele veio, ele congrega aqui até hoje. Deus pode manifestar sua presença de uma forma real. E nós precisamos de fé para acreditar nisso, amém? A Bíblia nos fala em Provérbios capítulo 15, verso 3, que os olhos do Senhor estão em toda a parte, observando atentamente tudo. Essa é a onipresença. Os olhos do Senhor estão sobre toda a parte, Ele está em todo lugar e Ele contempla tudo. Porém a Bíblia também revela que há momentos em que Deus manifesta a sua presença em lugares, ou seja, Ele se faz conhecido em determinados lugares. E Deus, Ele é o mais interessado em revelar sua presença, meu irmão. Eu não sei qual é a visão que você tem de Deus, mas eu quero te contar agora de que Deus, Ele é o mais interessado em se fazer conhecido. Deus não é alguém que está distante de nós e se esconde de nós, mas Deus, Ele quer ser conhecido. Aleluia. Eu trago duas provas para você sobre isso. Primeiro, Jesus Cristo. Deus, Ele se encarnou, Ele se fez carne e Ele entrou no cosmos, Ele entrou na história para revelar a glória de Deus. Hebreus vai dizer que Ele é o resplendor da glória de Deus. Colossenses, Paulo vai dizer que Ele é a imagem do Deus vivo. Ou seja, o próprio Deus veio à terra, habitou entre nós para revelar quem Deus é. Segunda verdade, a palavra de Deus. Deus inspirou mais de 40 homens diferentes, reis, sacerdotes, profetas, pescadores, cobrador de impostos. Deus inspira esses homens a escrever sobre quem Deus é. Ao longo de mais de 1500 anos a Bíblia foi escrita por 40 homens diferentes. E de Gênesis a Apocalipse a mensagem é a mesma. Aleluia. E eu quero ler com você Jeremias.
Jeremias 29, versículos 12 a 14. Na NVT, por favor. Aleluia. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, o quê? Me encontrarão. Olha a parte A desse versículo. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. O 14. Olha só o que o Senhor está nos revelando nessa manhã. Vocês me encontrarão, se me buscares de todo o coração. Eu serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Aleluia. Então, se alguém me perguntar sobre o que é esse livro, sobre o que é a Bíblia, o que ela fala, o que você responderia? Meu irmão, de Gênesis e Apocalipse, a Bíblia descreve um tema central, o propósito de Deus, que é habitar com o homem. De Gênesis e Apocalipse existe uma só mensagem sendo pregada: Deus quer habitar com os homens e ter comunhão com eles. Eu não sei se você está entendendo. O desejo mais íntimo do coração de Deus é habitar no meio de nós. O Deus que criou os céus e a terra, o Deus que nem os céus o podem conter, Ele tem um desejo: habitar comigo e com você. Vamos ler Efésios capítulo 1, verso 3 e 4. Eu quero começar do começo. Aí você fala assim: ué, Isaac, mas Gênesis não é o começo? Não, Efésios 1 é o começo. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, presta atenção, mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para. Quando a Bíblia tiver a palavra para, você pausa e circula, porque ela está trazendo uma revelação para você. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para quê? Para sermos santos e sem culpa diante dEle. Eu não sei se você entendeu, mas esse versículo está dizendo que antes de Deus criar o mundo, Ele escolheu você para estar em um lugar. Qual lugar? Diante da presença dEle. Antes de criar céus e terra, antes do haja, Deus já havia te escolhido, e Ele te escolheu para uma finalidade: estar diante da poderosa, da majestosa, da abundante presença de Deus. Meu irmão, esse é o plano de Deus, antes da criação do mundo, nos escolher para estar diante dEle. Na criação, Deus prepara um lugar. Vamos para Gênesis agora. Deus prepara um lugar, Deus prepara um jardim, onde todos os dias Ele caminhava com o homem na viração do dia. Fisicamente, presentemente, Deus caminhava com o homem no jardim. Tanto é que quando o homem peca, Adão e Eva se escondem, por quê? Diz o texto que eles ouviram os passos de Deus no jardim. A presença de Deus estava fisicamente presente no jardim. O jardim era um santuário onde o homem se encontrava com Deus. Deus se encontrava com o homem. Então Deus se revelava para o homem os seus atributos, o seu caráter, o seu propósito, os seus desejos. O homem caminhava com Deus. Qual que era a posição do homem aqui? Diante da presença de Deus, desfrutando da sua presença. Esse é o plano original, meu irmão. Essa é a nossa origem e o nosso destino: estar diante de Deus, desfrutando da sua presença. Mas a história continua. Gênesis 3, o homem peca. O homem desobedece a Deus, come do fruto proibido. E Deus havia o alertado antes: olha, se vocês me desobedecerem, vocês morrerão. Mas o homem desobedece. E então, no dia que eles pecam, eles se escondem da presença de Deus. O homem, ele sai por livre e espontânea vontade da presença de Deus, do lugar original que ele havia sido criado para estar, a ponto de Deus chegar e perguntar: Adão, onde você está?
Gente, Deus é onipresente? Sim ou não? Deus é onisciente? Sim ou não? Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra? Sim ou não? Deus sabia que Adão estava escondido atrás da moita? Sim ou não? Então por que ele pergunta a Adão, onde você está? Será que Deus tem senso de humor? Queria pregar uma peça com Adão? Deus não está falando sobre posição geográfica, mas Deus está perguntando assim: Adão, por que você não está mais no lugar que eu te criei para você estar? Adão, por que você não está mais na minha presença? Adão, por que você está se escondendo de mim? E então eles são expulsos desse lugar, onde Deus manifestava a sua presença todos os dias. Em nenhum outro lugar do mundo recebia a manifestação da presença de Deus. Deus estava em todos os lugares, mas a manifestação era no jardim. E então Deus expulsa Adão e Eva deste lugar. E gente, essa é a definição de morrer na Bíblia: estar longe da presença de Deus. Porque Adão e Eva não morrem fisicamente. Deus havia falado: olha, se vocês pecarem, se vocês me desobedecerem, vocês morrerão. Eles pecam, eles desobedecem, mas eles não morrem. Mas uma coisa muito pior do que o cérebro parar de funcionar e o coração parar de funcionar acontece: eles são expulsos da presença de Deus. Isaac, segundo a Bíblia, o que é morte? Estar longe da presença de Deus. Essa é a pior condenação que acontecerá com os descrentes: o inferno. O inferno não é um lugar onde Satanás vai estar feliz, cutucando todo mundo com o tridente dele, não. O inferno foi feito para Satanás e seus demônios. Eles irão sofrer eternamente. E o pior sofrimento do inferno é estar longe da presença de Deus. Isaac, o que é morrer eternamente? É estar distante eternamente da presença de Deus. E o contrário também é verdade, meu irmão. O que é viver? Se morrer é estar longe da presença de Deus, o que é viver? É estar diante da presença de Deus, desfrutando da sua presença. Aleluia. É por isso que Jesus diz: olha, eu sou a vida, e a vida eterna é essa, que conheçam a mim. Quem perder a sua vida achará, mas quem tentar ganhar a sua vida vai perder. Porque a vida é estar diante da presença manifesta de Deus. Aleluia. Mas mesmo assim, após pecar, Deus continua querendo se manifestar sua presença e se relacionar com o homem. Porque ninguém pode impedir os planos de Deus. O pecado não pode impedir os planos de Deus. Deus não foi pego de surpresa no jardim com o pecado de Adão. Porque Ele nos criou antes da formação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis aonde? Diante da sua presença. E a história continua. O mundo sem a presença de Deus vira um caos. Você sabe da história. Gênesis 9, Deus escolhe um homem chamado Noé, porque o mundo estava acabado, um caos. Deus levanta esse homem Noé e fala assim: olha, Noé, você vai construir uma arca. Mas Noé, ele não só construiu uma arca, ele foi chamado por Deus para reconstruir o mundo. Era através dele agora que o mundo seria reconstruído. Sabe uma coisa muito interessante? Não estava aqui minhas anotações, mas eu quero falar. Qual a primeira coisa que Noé faz quando as águas abaixam? O que ele solta? Pomba. E a pomba então ela paira sobre as águas, certo? Em Gênesis 1, onde o Espírito estava? Pairando sobre as águas. Quando Jesus é batizado, o que acontece? A pomba, o Espírito vem e paira sobre as águas onde Jesus estava sendo batizado. Toda vez que nós vemos a pomba e águas, está dizendo sobre recomeço. Deus quando cria o mundo, existe a pomba, o Espírito Santo, e Ele habita, Ele paira sobre as águas. Quando Deus reconstrói o mundo em Noé, existe uma pomba e ela paira sobre as águas. E quando a nova aliança chega, a plenitude dos tempos, Jesus, quando Ele é batizado e começa o seu ministério, uma pomba paira sobre as águas, sobre a cabeça de Jesus. Então Deus estava reconstruindo o mundo a partir de Noé.
E em Gênesis 9 também, existe um versículo que diz que Deus fala, olha para Sem, um dos filhos de Noé, e fala: eu vou habitar nas tendas de Sem. Eu acho que você não entendeu. Deus, ele chama Noé, reconstrói o mundo, e ele olha para um dos filhos de Noé e fala: olha, eu vou habitar nas suas tendas. Esse é o desejo de Deus sendo manifesto, ele quer habitar com o homem. Em Gênesis 17, ele escolhe um outro homem chamado Abraão, para dar continuidade ao seu plano. E ele estabelece uma aliança com Abraão, falando: olha, a sua descendência será fértil, e eu vou estar com eles. Qual que é a aliança de Deus com Abraão? Abraão, eu vou estar com você. Abraão, eu vou estar com seus filhos. Abraão, eu vou estar com toda a sua geração. Eu vou estar com vocês. Gênesis 26, versículo 3 diz que Deus promete que estaria com Isaac. Gênesis 26, 3. Habite aqui como estrangeiro, e eu estarei com você e o abençoarei. Olha a promessa de Deus a Isaac. E em Gênesis 28, versículo 15, Deus promete que estaria com Jacó, o filho de Isaac. 28, 15. Além disso, estarei com você e o protegerei aonde quer que vá. Você repara que existe um tema central sendo desenvolvido aqui? Você consegue fazer essa conexão desde Efésios 1 até agora? Um tema está sendo desenvolvido: a presença de Deus com o homem. Vocês estão conseguindo acompanhar isso? Amém. Os patriarcas, eles se relacionavam com Deus. Eles tinham acesso à presença de Deus. E então, quando isso acontecia, eles levantavam altares. Quando você para estudar a história de Abraão, de Isaac e Jacó, nós vemos que em muitos momentos eles param onde estão, erguem um altar de adoração a Deus, porque ali eles tiveram um encontro com a presença de Deus. E através desse altar eles manifestam que ali eles tiveram comunhão com o verdadeiro Deus. Esses altares eram a representação da presença de Deus na terra. A história continua. Da família de Abraão, Deus levanta um povo todo, a nação dos hebreus. E os hebreus vão para o Egito e ficam escravizados por Faraó. Então, em Êxodo 3, Deus levanta Moisés para libertar o povo do Egito. Vamos ler Êxodo 3, do 1 ao 12. Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, ao monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou e ficou admirado, pois embora o arbusto tivesse envolvido em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele, porque o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Olha o 4. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés. Aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra sã. Meu irmão. Deus estava em todos os lugares, onipresente, certo? Mas nesse momento específico, Deus estava manifesto ali em meio à sarça, a ponto de Moisés se aproximar da sarça. E quando ele se aproxima, Deus fala: opa, Moisés, você vai ter acesso agora à minha presença. Então, por favor, se despir de você. É o momento de você se despir de você. Tire as sandálias dos seus pés. Tire o que te trouxe até aqui, que agora eu vou escrever coisas novas para a sua vida. Aleluia. E continua, versículo 5. Não se aproxime mais, o Senhor já advertiu. 6. Eu sou o Deus de seu pai. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Agora olha isso. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto. Por que Moisés cobriu o rosto? Porque ele teve medo de olhar para Deus. Meu irmão, Deus estava ali presencialmente. Deus estava ali fisicamente, corporeamente. Porque quando Moisés ouve a voz vindo do arbusto, ele cobre seu rosto, porque ele tem medo de olhar para a manifestação gloriosa da presença de Deus. Então os versículos continuam. E eu quero ler aqui agora o 8. Pode pular para o 8.
Por isso desci para libertar-os do poder dos egípcios e levar-os do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar meu povo Israel do Egito. Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? E Deus respondeu o quê? Repete comigo: eu estarei com você. Moisés, ele chega a Deus com muitas desculpas. Deus, mas quem sou eu? Eu não sei falar, eu não consigo, eu sou incapaz. Olha essas minhas falhas, olha essas minhas habilidades. Eu tenho muitas debilidades, eu não consigo. E sabe que Deus responde: beleza, Moisés, mas você esqueceu de uma coisa: sou eu quem estou com você. Ah, meu irmão, quantas vezes a gente dá desculpa para a obra de Deus? Ah, não, eu não vou porque eu tenho vergonha. Ah, não, eu não vou porque eu não sou capaz, eu não consigo. Sabe o que isso significa? Que quem está no centro não é Deus, mas é você. Você está preocupado mais com a sua reputação do que qualquer outra coisa. A sua timidez te trava, porque quem está em evidência não é Deus, mas é você. Porque quando Deus estiver em evidência, você vai saber essa verdade: Deus está comigo. Não importa os meus talentos, não importa as minhas habilidades, não importa o que eu sei fazer ou o que eu deixo de saber fazer, porque Deus está comigo e é Ele quem me chamou. Deus então liberta o povo. E eu quero fazer uma pergunta: por que Deus libertou o povo de Israel do Egito? Por qual motivo, causa, razão e circunstância Deus decide libertar o seu povo do Egito? Eu quero ler com você Êxodo 29, versículo 45 e 46. Pode colocar na versão ARC, por favor, ao meio da revista corrigida. E habitarei no meio dos israelitas, e lhes serei o seu Deus. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para... Vamos circular aqui. Deus tirou os israelitas do Egito para o quê? Fale comigo: habitar no meio deles. Deus se compadece do povo e então fala assim: olha, eu tenho um plano eterno, habitar com vocês. Mas antes disso eu preciso tirar vocês daí. E então Deus tira o povo do Egito com uma só finalidade: habitar no meio deles. Eu quero ler com vocês 2 Crônicas. 2 Crônicas capítulo 16, verso 9. Se puder colocar na Bíblia King James, por favor. Eu vou variando em algumas versões aqui. 2 Crônicas capítulo 16, verso 9. Aleluia. É a BKJ, Bíblia King James. Afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra. Onipresença. Os olhos do Senhor contemplam toda a terra. Para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente dele. Os olhos do Senhor estão nesse momento sobre toda a terra. Para quê? Para revelar-se poderoso. Para revelar o seu poder. Para mostrar quem Ele é. Nesse momento agora, os olhos do Senhor estão nesse ambiente. E Ele está procurando o quê? Corações plenamente dEle. Deus não revela o seu poder sobre qualquer ambiente. Deus não revela a sua presença em qualquer ambiente. Ele precisa que nesse ambiente tenha corações que são plenamente dEle. Portanto, meu irmão, se você quer sentir a presença manifesta de Deus, se você quer ouvir o que Moisés ouviu, se você quer olhar para o que Moisés cobriu o rosto para não olhar, se você quer ver o que os anjos veem dia e noite e cantam santo, 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 faça uma coisa: se renda, se desarme, converta o seu coração plenamente para Ele, porque Ele está buscando isso.
Vocês vão me encontrar, diz o Senhor, se me buscarem do quê? De todo o coração. Deus quer manifestar a sua presença aqui nessa manhã, mas para isso é necessário que os nossos corações, que a nossa vida, que a nossa existência, que os nossos planos, que os nossos sonhos, que os nossos desejos sejam totalmente e plenamente dele. Aleluia. Êxodo 25, verso 8. RC novamente. E me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles. Deus chama Moisés. O povo está no Egito e ele faz uma revelação a Moisés. Olha, Moisés, eu tirei vocês do Egito. Eu vou tirar. Eu vou levar vocês para um lugar. Mas olha, nesse lugar, nesse trajeto, no deserto, eu quero que você construa um santuário. Deus poderia fazer o povo sair do Egito e ir para Canaã sem nenhum santuário. Deus poderia fazer isso, mas não. É o propósito dele habitar com o povo dele. E ele escolhe Moisés. Ele fala: Moisés, construa o tabernáculo. E ele dá todas as medidas, todos os materiais, tudo que era necessário para que ele habitasse na presença do povo de Israel. Deus então direciona Moisés a construir uma arca. Você conhece a Arca da Aliança. E o que a Arca da Aliança simbolizava? Gente, vocês estão aqui? Vocês querem a presença de Deus? Então vamos lá, com energia. O que a Arca da Aliança representava? A presença de Deus. Aleluia. Êxodo 40, verso 34 ao 35. Êxodo 40, 34 e 35. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Já pensou você chegar aqui nessa igreja e você não conseguir entrar? Deus é o mesmo? Deus, ele mudou? Basta querer. E você pode perguntar: Isaac, mas como assim Moisés não conseguia entrar? Porque o lugar já estava cheio. E a física diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Deus estava lá, Moisés não conseguia entrar. O versículo continua: e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Meu irmão, o que é a glória do Senhor? Quando você lê a Bíblia, você precisa fazer algumas perguntas. O que é a glória do Senhor? O que enchia o tabernáculo? Abre comigo em Hebreus capítulo 1, verso 3. Hebreus 1, 3. Gente, eu estou em Êxodo ainda, já são 11h18, misericórdia. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a imagem da sua pessoa, está falando de Jesus aqui. Logo eu respondo a pergunta: o que estava ali? O que é a glória do Senhor que estava no tabernáculo? Jesus. A presença de Deus, a glória de Deus. Jesus estava ali no tabernáculo. Jesus está aqui. E por que nós estamos assim então? Por que estamos de braços cruzados? Você honra a presença de Deus? Amém. Vamos continuar que eu não tenho tempo. Levítico, Números e Deuteronômio. Os livros que destroem todo o plano de leitura bíblica. Começa janeiro, não, vou ler a Bíblia toda. Chega em Levítico, meu irmão, só misericórdia. Para. Números, então, misericórdia. Meu Deus do céu, que é isso? Deuteronômio. Mas esses livros têm uma importância muito grande. Em Levítico, Números e Deuteronômios, Deus ele institui leis para que o povo vivesse tendo Deus como seu vizinho. Sim, porque o tabernáculo era o lugar onde Deus habitava, certo? Eles estavam em tendas e uma das tendas era o tabernáculo, Deus estava ali. E então Deus institui diversas leis para mostrar para o povo como eles deveriam viver tendo Deus, o próprio Deus, como seu vizinho. A ponto de Deus falar assim: olha, vocês não podem fazer suas necessidades aqui, vai para fora do acampamento. Por quê? Porque eu estou aqui. Meu irmão. Deus apresenta um estilo de vida
para que o povo viva exposto diante da presença de Deus diariamente. Imagine você, de manhã cedo, você acorda, vai comprar pão, e você passa num lugar e fala, opa, aqui está Deus. É a presença dele que está aqui. Essa era a realidade do povo no deserto. Eles acordavam, saíam de suas tendas, olhavam para o tabernáculo, e eles tinham a compreensão de que Deus estava ali dentro. Porque Deus havia prometido, eu vou habitar no meio de vocês. Aleluia. Então Deus, ele levanta essas leis para mostrar para o povo como que é estar perto da glória de Deus. Não é de qualquer jeito que nós chegamos diante da glória de Deus, meu irmão. Tudo bem você querer a presença de Deus, você querer a manifestação de Deus, você fluir, mas entenda que não é de qualquer jeito. Alguns irmãos já pensaram que era a última trombeta ali já. Meu Deus. Aleluia. Em Deuteronômio 12, versículo 5. Deuteronômio 12, 5. Deus declara que escolherá um lugar dentre de todas as tribos de Israel, para ali pôr o seu nome, onde o povo buscaria Deus para a sua habitação, e ali então Deus viveria. Olha só que interessante, dentre todas as tribos, dentre todos os povos, Deus escolhe uma, e um lugar, onde Ele iria habitar com a sua presença. O Deus onipresente, o Deus que habita em todos os lugares, Ele fala, olha, eu vou escolher um lugar, para ali repousar a minha presença, para ali colocar o meu nome. E o plano de Deus continua, agora através de Davi e seu filho Salomão. Esse lugar que Deus fala em Deuteronômio é o templo. Vamos ler Salmo 132, esse salmo é maravilhoso, ele constrange meu coração. Salmo 132, do 1 ao 5. Vocês estão aqui ainda, gente? Lembra-te, Senhor. Só um lembrete, meus irmãos, fiquem em oração, obreiros dessa casa estejam em oração, para que as mentes sejam abertas, amém? Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições, como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso Jacó, dizendo, 3 até o 5, certamente que não entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito em que durmo, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Nós estamos no mês de janeiro e fevereiro de construir um lugar para a presença de Deus. E esse homem, Davi, ele tinha esse mesmo objetivo, a ponto que ele faz um juramento para Deus, fala assim, olha Deus, eu não vou entrar no meu aposento. O que ele está dizendo é, Deus, eu não vou dormir, eu não vou entrar no meu quarto, eu não vou voltar na minha casa, enquanto eu não achar um lugar para o Senhor fazer morada. Será que nós podemos dizer isso nessa manhã? Será que nós temos coragem de dar meio-dia e continuar aqui, dar 1 hora, continuar aqui, dar 2 horas, emendar com o culto da noite, enquanto a presença do Senhor não se manifestar? Será que você tem fome de Deus? Será que você tem sede pela presença de Deus? Davi tinha um compromisso com a presença de Deus. Logo quando ele começa o seu reinado, a primeira coisa que Davi faz é resgatar a arca da aliança que estava há décadas em território filisteu. Israel guerreia contra os filisteus vencem, levam a arca. E durante décadas, a presença de Deus não habita mais em Israel, mas habita agora entre os inimigos de Deus, os filisteus. Mas Davi, ele tinha compromisso com a presença de Deus. Ele se levanta, no dia que ele é ungido, ele mobiliza todo o povo e fala, olha, nós precisamos buscar a presença de Deus. Porque Davi sabia que não era ele quem iria reinar, mas era a presença de Deus. Davi sabia que ele não era o Senhor da sua vida, mas era Deus que era o Senhor da sua vida. A ponto dele, a primeira coisa que ele faz não é preparar um castelo, não é preparar decoração, não é chamar tigres para estar diante da presença dele, não. Ele vai atrás da arca que estava cativa, a presença de Deus. Davi promete não descansar enquanto não construir esse lugar. Ele chama o profeta Natã e fala, Natã, eu quero construir um lugar para a presença de Deus habitar, porque eu habito no castelo e a presença de Deus não tem lugar para habitar. Eu quero construir um lugar. Mas Natã fala, olha Davi, suas mãos estão cheias de sangue, você não vai ser esse cara, mas o seu filho vai.
E sabe o que Davi faz? Mesmo tendo esse projeto impedido pelo próprio Deus, ele não para, mas ele se dedica. Ele desenha tudo como vai ser o templo. Ele chama o povo, levanta recursos necessários para a construção. Isso tem um aspecto geracional muito importante. A geração dos pais prepara um lugar para os filhos. Davi, ele prepara tudo, a planta, os recursos, para que Salomão então possa governar e construir o templo. Então Salomão constrói. Salomão é levantado como rei. Ele constrói o templo como Deus havia ordenado. E então a presença de Deus volta a habitar no meio do povo de Israel. Nós estamos em Salmos, Crônicas, Reis, narram a mesma narrativa. E o tema continua sendo qual? A presença de Deus. Vamos ler 1 Reis 6, dos versos 11 a 14. Então veio a palavra do Senhor a Salomão dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares os meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. E o que? Repete comigo. E habitarei no meio dos filhos de Israel. 1 Reis 8:13. Agora construí para ti um templo majestoso, um lugar para habitares para sempre. Eu estou lendo na NVT agora, desculpa. E 1 Reis 8:27 vai dizer assim: contudo, será possível que Deus habite na terra? Nem mesmo os mais altos céus podem contê-lo, muito menos esse templo que eu construí. Quando eu li isso eu falei, ué, o que aconteceu aqui? Em um versículo Salomão fala, olha, eu construí esse lugar para você habitar eternamente, Deus. E um pouco mais para frente ele fala, mas que lugar que vai conter a tua presença? Nem os céus contêm. O que aconteceu com Salomão? Qual que é a diferença? No primeiro versículo ele está falando da presença manifesta de Deus. Olha Deus, eu escolhi um lugar para que você manifeste a sua presença. E nesse versículo ele está dizendo sobre a onipresença de Deus. Deus, mas eu sei que o Senhor não está apenas aqui. Essas quatro paredes não seguram a sua presença. O Senhor está em todos os lugares. Olha o que Salomão escreve, 1 Reis 8, 10 e 11. A mesma coisa que acontece no tabernáculo com Moisés, acontece na inauguração do templo. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, uma densa nuvem encheu o templo do Senhor. Com isso, os sacerdotes não puderam dar continuidade a seus serviços, pois a presença gloriosa do Senhor encheu o templo do Senhor. Meu irmão, é por isso que meu coração queima. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1 a 4, vai narrar a mesma história, mas vai dar um pouco mais de detalhes. 2 Crônicas 7, do 1 ao 4. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. Quantos querem ser consumidos pela presença de Deus aqui? E a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes de novo não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel vendo, olha só, todos os filhos de Israel, toda uma nação viu fogo descer, a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante do Senhor. Os sacerdotes não conseguiam sequer entrar nesse ambiente, porque a presença de Deus estava lá. Vamos continuar, o tempo passa, o povo quebra a aliança com Deus, começa a adorar outros deuses. Meu Deus. Deus habitava no meio do povo, mas o povo escolheu outros deuses, traíram Deus. Deus levanta profetas, Deus levanta uma série, juízes, profetas, uma série de homens para anunciar, olha, volte-se para mim, voltem-se para mim, vocês me abandonaram, vocês estão cavando poços de água suja e parada, vocês trocaram um manancial de águas vivas, por isso, se voltem para mim.
Será que nós não estamos nessa situação, meu irmão? Será que Deus não se manifesta abundantemente em nosso meio porque nós abandonamos a presença dEle? Mas chega a plenitude dos tempos. João capítulo 1, verso 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou aqui, no original é tabernaculou, ou seja, Deus se fez um tabernáculo em pessoa. Sabe o tabernáculo? Sabe o templo? Agora era Jesus. Jesus era o templo onde a presença de Deus habitava. Então Ele habitou entre nós. E nós o que? Vimos a sua glória. João não está escrevendo a respeito de uma experiência que ele ouviu falar. Não, ele viu a glória de Deus. Meu irmão, eu estou cansado de ouvir falar. Uma das minhas orações mais intensas diante de Deus é: Deus, eu não quero mais informações sobre quem o Senhor é. Eu quero experimentar quem o Senhor é. Deus, eu não quero conhecer mais palavras. Eu quero conhecer, experimentando na minha carne, quem o Senhor é. Jesus, pelo qual tudo se cria, entra na criação. Jesus, o verbo de Deus que criou todas as coisas, Ele entra na criação para se revelar a nós. Ele é Emanuel, Deus conosco. Não é Deus dos céus, mas é Deus conosco. Ele veio nos redimir corporeamente. Aleluia. A mensagem das outras religiões é que nós devemos fazer uma infinidade de coisas para se achegar até o divino. Você precisa dar oferendas, ofertas e não sei o que. Para você se achegar mais perto da divindade, você precisa se sacrificar. Mas a mensagem do Evangelho é totalmente contrária. A mensagem do Evangelho é: você não precisa fazer nada. Deus veio. Deus veio até nós. Nós não precisamos fazer nada. Deus veio até nós. A boa notícia é que Ele veio até nós. Ele habitou entre nós. Ele tabernaculou entre nós. Não precisamos mais fazer nada. Foi de graça, pela graça. E agora o que nos resta fazer é ter fé. Meu irmão, nós não estamos atrás de uma fórmula mágica sobre como chegar à presença de Deus. Eu quero repetir, nós não estamos atrás de uma fórmula mágica sobre como chegar na presença de Deus. Nós estamos crescendo em fé de que Ele está aqui agora. Ele está aqui agora. A presença de Deus habita em mim e em você. E é na reunião do povo santo de Deus, da igreja dele, onde Ele se faz presente, onde Ele se manifesta com todo o seu poder e com toda a sua glória. Não existe fórmula mágica. Ore o Pai Nosso 3 vezes, o quinto mistério 8 vezes. Não! Só cresça em fé de que Deus está presente aqui e agora. E então honre a sua majestosa presença. Aleluia. Essa é a mensagem principal dos discípulos. Nós andamos com Deus. 1 João capítulo 1, versos 1 ao 4, na versão NVT. 1 João 1, do 1 ao 4. NVT, por favor. Glória a Deus. Você está sentindo a presença dele aqui, meu irmão? Quero gritar. Olha só. Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio. Olha só agora. Aquele que ouvimos, aquele que vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado e nós o vimos e agora testemunhamos. Essa palavra quer dizer martírio. Eles estavam dispostos a dar a vida deles por conta da verdade pela qual eles viram, ouviram e apalparam. Por que esses homens estavam dispostos a morrer por isso? Porque essa era a verdade mais intensa do seu coração. Eu vi Deus, eu ouvi Deus, eu apalpei Deus. E lhes proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado.
Anunciamo-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria. Meu irmão, Jesus, ele vive por 30 anos. A partir do seu 30º ano, ele inicia seu ministério. Ele vive no anonimato, 30 anos no anonimato. Mas no 30º ano, ele inicia o seu ministério. Ele faz milagres, ele faz maravilhas, ele faz o cego enxergar, o mudo falar, o paralítico andar. E então ele cumpre a sua missão, morrendo em nosso lugar, pagando em seu próprio corpo pelos nossos pecados. Mas então o seu ministério começa a se chegar ao fim. Deus vai para a cruz e ele morre a nossa morte. E os discípulos então ficam confusos, temerosos. Jesus ele se reúne com os discípulos e fala: olha, eu vou ter que ir. E os discípulos: como assim? Jesus fala: olha, eu vou ter que ir. E os discípulos falam: como assim? Se coloca no lugar desses discípulos. Um homem chega a você e fala: larga tudo que você tem e me segue. Você larga tudo, você segue ele. E de repente ele fala: partiu. Vou de arrasta para cima. Estou indo embora. Eles se sentem decepcionados. E eles falam: Jesus, para onde nós iremos? Nós largamos tudo. Nós largamos tudo para estar contigo. E aqui eu quero fazer um comentário. Quem aqui já teve inveja dos discípulos? Meu, quando eu assisti The Chosen, eu falei: Jesus, por que eu não nasci nesse tempo? Por que eu não estava lá na beira da praia vendo o Senhor pregar? Por que eu não estava lá no tanque de Betesda vendo aquele cara imundo se levantando e correndo? Por que eu não estava lá? Por que eu fui nascer nesse tempo em Americanópolis, meu Deus do céu? Mas tem uma coisa. Jesus, ele fala assim: olha, é melhor que eu vá. É melhor que eu vá, porque se eu não for, ele não vem. Quem é esse? Quem é esse? Que é melhor do que Jesus do nosso lado? Quem é esse? Quem é esse que é melhor do que ter Jesus passeando de mãos dadas conosco? Quem é esse? Quem é esse que Jesus fala: olha, fiquem aqui em Jerusalém, até que do alto ele desça? Quem é esse? A presença de Deus tem um nome: Espírito Santo. Agora não é mais Deus conosco, mas é Deus em nós. Deus em nós é melhor do que Deus conosco. Foi necessário Jesus ir ao Pai para que Ele enviasse o Espírito Consolador, da mesma essência do Pai. E Ele está dentro de você, meu irmão. Eu vou repetir: aquele que é melhor que Jesus é aqui conosco. Ele está dentro de você. Ele habita em você. Você é um templo. Meu Deus. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Vamos continuar na NVT agora, tá? E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. As mesmas coisas que aconteciam no tabernáculo e que aconteciam no templo, agora devem acontecer na sua vida. Sacrifício, adoração, sacerdócio, honra à presença de Deus manifesta. Efésios 2, nosso tema do ano, versículos 19 a 22. Efésios 2, do 19 ao 22. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos a sua casa. Espera lá. Juntos nós somos a casa de Deus, onde Ele o quê? Habita.
edificado sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele nós somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. É por meio dele que vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação. Repete comigo: onde Deus vive por seu Espírito. Sabe onde Deus vive? Vou te dar um minuto para você refletir sobre essa verdade. Primeira Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17. 1 Coríntios 3, do 16 ao 17. Vocês não entendem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Eu vou repetir: vocês não entendem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo. E olha só, vocês são esse templo. O templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Essa é uma verdade, não é vocês serão, não é vocês eram, é vocês são. Aleluia. O próprio Deus habita em nós. Somos a sua casa, um templo espiritual. Nós somos sacerdotes, dia e noite, adoração. Tudo o que você faz é adoração, meu irmão. Tudo que você faz é adoração. Talvez você só está adorando Deus errado, mas tudo que você faz adora alguma divindade. Pode ser Deus, pode ser você mesmo, pode ser até Satanás. Domingo passado Elias pregou sobre destruindo altares. E essa é a maior verdade. Na nossa vida há um altar. Agora, quem é entronizado nesse altar que está aí na sua vida? Reflita. Vamos para o final? Olha só como a Bíblia termina. Apocalipse capítulo 21, do verso 1 ao 5. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Sabe como essa história termina? De Gênesis a Apocalipse, Deus habitando no meio do seu povo. E sabe o que acontece quando Deus habita? Ele lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. Onde Deus está, não há mais morte, não há mais tristeza, não há mais choro, não há mais dor. E meus irmãos, numa certa medida nós já podemos experimentar essa realidade. Onde a presença de Deus se manifesta, não existe doença, precisa haver cura. Jesus, por onde ele passava, ele curava. Nós temos diversos relatos que Jesus curava todas as pessoas, porque era a presença de Deus que estava ali. Nós só precisamos ter fé e crescer em fé de que Ele está no nosso meio. Quando a presença de Deus se manifesta, não há choro, não há tristeza, não há morte, não há dor, porque Ele está aqui. Aleluia. Como essa história termina? Com Deus mudando de endereço e morando conosco. Deus, ele desce dos céus e se estabelece aqui diante dos homens. E qual que é a posição dos homens? Diante da presença de Deus, desfrutando de sua
presença. De uma forma melhor que era o Éden, Deus agora habita no meio dos homens. Ah, meu irmão, todas as vezes que nós clamamos Maranata, todas as vezes que nós cantamos, declaramos Maranata, nós estamos dizendo: ora vem Senhor Jesus, habita em nós, manifesta o teu reino, manifesta o teu governo. Maranata, venha com a sua habitação e governe sobre nós. Aleluia. Construir um lugar para a presença de Deus começa pelo entendimento de que Deus, ele não é um meio para um fim. De novo, construir um lugar para a presença de Deus começa pelo entendimento de que Deus, ele não é um meio para um fim. Ou seja, eu não uso Deus para ter algo, mas Deus, ele é o fim em si mesmo. Por que eu digo isso? Porque nós crescemos ouvindo: busque a Deus e você terá isso, busque a Deus e você terá aquilo, busque a Deus e você será assim. Mas, meus irmãos, nós não devemos buscar a Deus porque queremos poder. Nós não devemos buscar a Deus porque nós queremos avivamento. Nós não devemos buscar a Deus porque nós queremos prosperidade. Nós devemos buscar a Deus porque nós queremos Deus. Nós devemos buscar a Deus porque nós queremos Deus. Sabe por que você ora? Sabe por que você jejua? Sabe por que você lê a Bíblia? Sabe por que você vem aqui quinta, domingo e nas orações? Não é para ter algo, mas é para ter Deus. E se não for isso, a partir de hoje tem que ser. Porque nenhuma coisa nesse mundo se compara com a presença de Deus. Os seres que estão diante da sala do trono, eles não estão adorando porque precisam de algo, mas eles estão adorando porque eles não conseguem parar de olhar para a beleza majestosa de Deus. Apocalipse vai dizer que no céu há um culto 24/7, onde todos os seres celestiais cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. O que será que eles estão vendo, meu irmão? Imagina você ver uma coisa que te faz ficar preso nesse ambiente 24/7, cantando santo. O que será que eles estavam vendo? Davi, ele teve um gostinho disso. Salmos 27, versículo 4. Salmo 27, verso 4. A única coisa que eu peço ao Senhor, o meu maior desejo, se liga nisso, a única coisa, ele poderia pedir muitas coisas, mas a única coisa que ele pede ao Senhor, o seu único desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida. Para o quê? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Sabe o que Davi queria? Não parar de olhar para a majestade santa de Deus. Sabe o que Davi queria? Não estar longe da presença de Deus, porque a presença de Deus era tudo para ele. É nesse lugar que nós estamos nos tornando iguais a ele. Davi está falando aqui: olha Deus, eu não estou te olhando porque eu quero algum benefício, eu te quero porque eu te quero. Deus, eu não estou te olhando para ter algo em troca, mas eu te quero porque eu te quero. Deus é um fim em si mesmo. Aleluia. Meu irmão, riqueza, a maior riqueza que nós podemos ter, o bem mais precioso que podemos ter, é a presença de Deus em nós. Quem tem a presença de Deus nele é mais rico que Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates e todos esses homens juntos, porque tem aquele que criou todos esses homens habitando dentro de si. Nós somos o povo mais rico dessa terra, porque somos a habitação do Deus que criou a terra. Aleluia. E isso é maravilhoso, porque não importa onde você nasceu, quantos diplomas você tem, as suas habilidades, o seu conhecimento, o seu extrato bancário, o quanto você tem investido, não importa. O que importa é que você carrega a presença de Deus, e ela é gratuita, de graça e pela graça. É isso que importa. Ele rasgou o véu de cima a baixo, não há mais separação. Podemos adentrar pelo novo e vivo caminho que é Cristo. Aleluia. Eu de verdade espero que você conquiste muitas coisas. Eu de verdade espero que você tenha uma boa faculdade, um bom emprego, um bom trabalho.
Mas a maior coisa que você poderia ter já está disponível para você hoje: a presença de Deus. Coloque toda a sua confiança na verdade de que Cristo morreu naquela cruz para nos lavar, nos purificar de todo pecado, e para que então possamos estar dignos de estar na presença de Deus. Ninguém é digno por conta das suas próprias forças. Ninguém é digno porque é melhor que o outro, mas todos nós somos dignos por conta de Jesus. Ele nos redimiu, Ele nos tornou digno, Ele nos santificou. Aleluia. Eu oro para que nós, CEPAC, sejamos batizados por fome e sede pela presença de Deus. Se coloque de pé. Eu oro para que nós sejamos batizados por fome e sede pela presença manifesta de Deus. Aleluia. Porque é nos deparando com a glória de Deus que nós nunca mais seremos o mesmo. É nos deparando com a glória de Deus que todos os principados e potestades se curvam diante dele. É nos deparando com a presença manifesta de Deus que vícios são quebrados, maldições são quebradas, sofismas são quebrados, fortalezas da mente são quebradas. Sabe esse pecado que você não consegue vencer? Você precisa expor ele à presença manifesta de Deus. Só assim você nunca mais será o mesmo.